Boa noite, meu nome é Jorge e hoje eu vou apresentar o meu pitch da avaliação do módulo 3 do curso de pós-graduação em Análises Clínicas e Toxicológicas. E o tema da minha apresentação vai ser concentração de medicamentos. E qual vai ser o nosso problema? O nosso problema vai ser encontrar a função de concentração de um determinado antibiótico para a gente achar qual foi o ponto máximo, ou seja, o ponto máximo que aquele antibiótico fez efeito no nosso paciente. Como a gente pode ver aqui do lado, a gente tem X, que é as horas que se passou, e Y, a taxa que fez eficiência de concentração do antibiótico na pessoa. Então, 1 hora foi 20, 2 horas 60, e vocês podem ver que teve uma lacuna, porque vamos supor que o enfermeiro ou médico esqueceu de marcar a 3, 4 e a 5 horas. Então, não se sabe qual foi o ponto máximo de horas que se passou que esse medicamento fez efeito, qual foi o pico dele, onde ele cresceu e onde ele diminuiu. E para isso, a gente vai utilizar um método para o nosso público-alvo, para facilitar os estudos de concentração de medicamento. E qual que é a nossa proposta da solução? É utilizar o métodos mínimos quadrados para encontrar a função que melhor representa a concentração de um medicamento no corpo e identificar qual momento será a sua maior concentração, onde ele cresce e onde ele diminui. Então, como a gente pode ver aqui, na concentração do medicamento, pelo gráfico, ao se passar as horas, vai aumentando ou diminuindo. E a gente precisa saber o quê? Qual que foi esse ponto máximo? Se houve esse ponto máximo, foi em que horas? A gente precisa saber. Para encontrar isso, a gente vai utilizar o método dos mínimos quadrados. Utilizando o método de mínimos quadrados, a gente vai projetar numa tabela de Excel todas as nossas multiplicações de possibilidades. A gente vai ter as horas se multiplicando entre si e as horas que multiplica pelo tempo. E nisso a gente vai formar um sistema para encontrar qual é a variável. Nesse caso, a gente vai utilizar um polinômio de quarto grau. Então, a gente vai ter o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, o D e o E. E para encontrar esses coeficientes, a gente vai utilizar o escalonamento de uma matriz. Então, desde o primeiro passo até o sexto passo, onde dá a resposta do nosso polinômio para encontrar os coeficientes, a gente utiliza o que a gente chama na matemática de escalonamento. Fazendo o escalonamento, a gente vai achar que o coeficiente A vale menos 0,08, o coeficiente B 2,55, o C 27,02, o D 102 e o E 57,57. Com isso, agora, trocando o x pelo valor das horas que a gente quiser, a gente pode encontrar o valor que a gente quer. Então, se a gente substituir o x por 3, a nossa função dará como resposta 70. Se a gente trocar por 4, a nossa resposta será 64. Se a gente trocar por 5, a resposta será 49. Com isso, a gente consegue completar o nosso gráfico e verificar que o nosso pico máximo da concentração de medicamento do antibiótico no paciente foi nas 3 horas. E quando ele cresceu? Ele cresceu até chegar às 3 horas. Depois, ele começou a diminuir até chegar no zero. Só que o nosso pico máximo foi em 3 horas. Então, com isso, os enfermeiros e o médico podem utilizar para saber qual que é a melhor hora para se verificar a concentração do medicamento em um paciente.